Nas palavras do imortal Fred Mercury, mais um morde a poeira. Nas profundezas da Rússia, algo mortal veio atrás dos generais russos. Eles estão caindo como moscas, deixando o alto comando militar da Rússia em desordem. A Rússia não pode fazer nada para impedir isso. Putin está tão apavorado com a possibilidade de ser o próximo que está passando os últimos anos de sua vida escondido em bunkers. Nada disso mudará nada. O rei das munições da Rússia morreu. O mais ridículo é que a arrogância de quem era mais próximo do general pode ser o motivo disso. Em 9 de junho foi noticiado mais um carro-bomba na Rússia. As primeiras reportagens eram vagas. Sabíamos que um BMW X3 havia pegado fogo dentro de um bairro residencial conhecido por abrigar generais militares russos. Este bairro é um subúrbio de Moscou chamado Balashikha, onde moradores ouviram a explosão e viram chamas por volta das 5h30 da manhã. Alguns acordaram assustados. Outros viram as janelas tremerem ao tomar cereal de manhã. Mas uma pessoa infeliz foi incinerada nas chamas para nunca mais incomodar a Ucrânia. A Rússia tentou manter a explosão relativamente em segredo, embora as autoridades russas tenham confirmado que a explosão aconteceu. Eles foram discretos sobre o alvo. Isso levou a especulações. O Kiev Post diz que vários canais russos no Telegram sugeriram que o carro-bomba matou Alexander Maksentsev, que é um oficial sênior das Forças Aeroespaciais da Rússia. Isso teria sido uma espécie de justiça poética para a Ucrânia. Qualquer ataque contra as forças responsáveis por bombardear a Ucrânia com 8.150 drones e 211 mísseis só em maio é um ataque que envia uma mensagem a Putin de que haverá vingança pelos ataques da Rússia contra os civis ucranianos. Mas Maksentsev não era o alvo. A Ucrânia tinha um alvo ainda maior. Após horas de especulação, a Medusa foi uma das primeiras a divulgar a notícia. Maksentsev não era o alvo. A bomba no carro que abalou Balashikha, na verdade, eliminou Dmytro Davidov. Diversos veículos confirmaram o nome, incluindo o conselheiro do Ministério da Defesa da Ucrânia, Serhiy Stenenko. E com isso, sabemos que os assassinos miraram ainda mais alto do que um alto funcionário. Eliminaram um dos generais mais importantes das Forças Armadas russas. Davidov é ou foi o chefe da principal diretoria de mísseis e artilharia do Ministério da Defesa russo. Dissemos que a Ucrânia busca vingança contra a Rússia por ataques frequentes de mísseis e drones. Este é o alvo escolhido para enviar um recado à Rússia. Davidov, de 57 anos, lidera seu departamento desde 2017, segundo a Euromid and Press, e a Ucrânia conhecia seus métodos perversos. O banco de dados Mirrors for It aponta Davidov como um dos principais responsáveis pelo planejamento e execução da invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, destacando-o como um dos generais em quem Putin mais confia. Sua tarefa era garantir que os soldados russos tivessem projéteis e mísseis suficientes nas primeiras semanas da guerra, e isso continuou durante a campanha de mais de 4 anos. Davidov foi indiretamente responsável pela morte de milhares de ucranianos em explosões. Agora, a justiça poética acabou de espedaçar a BMW dele. Então sabemos quem. Mas como? Essa é a grande questão, e temos algumas pistas pelas imagens das câmeras de segurança do subúrbio onde o assassino atuou. No vídeo, o carro de Davidov aparece parado em um pequeno estacionamento. Não demora muito para a explosão acontecer. Não é enorme, não foi uma bola de fogo que engoliu tudo ao redor. A explosão foi rápida e localizada no carro. Mas tem mais. Parece que a explosão não matou Davidov instantaneamente. Outras imagens mostram o BMW descendo uma rua enquanto chamas saem da parte traseira. Isso não dura muito. Não se sabe se Davidov morreu acelerando ou tentando dirigir em busca de ajuda, mas ao bater em outro carro parado na estrada, fica claro que ele estava acabado. Os moradores tentaram ajudar. Alguns usaram extintores para combater o fogo e ainda conseguiram retirar o corpo de Davidov dos destroços. Mas não foi suficiente. O rei das munições da Rússia morreu, e as forças de artilharia e mísseis de Putin perderam um de seus comandantes mais brutais e brilhantes. O restante sobre a explosão saiu na imprensa nas horas seguintes. O Kiev Post informa que imagens de vigilância indicam que a bomba usada para explodir o carro de Davidov tinha potência equivalente a cerca de 400 gramas de TNT. Ainda assim, é pouco, especialmente comparado aos 6,5 quilos dos projéteis russos de 152 mm que Davidov garantia que chegassem às linhas de frente.
Mas em um ambiente fechado como um carro, 400 gramas são tudo o que você precisa para tirar um general da guerra. O atentado também aconteceu a menos de 1 quilômetro do local onde um carro-bomba quase idêntico tirou a vida do tenente-general russo Yaroslav Moskalik cerca de um ano antes. Há um padrão aqui. Parece que os assassinos sabem onde as figuras militares mais importantes da Rússia passam o tempo e conseguem acessar os veículos usados pelos principais oficiais. Esse ataque foi inteligente. Já dissemos que a explosão foi pequena o bastante para eliminar Davidov sem causar danos colaterais. De fato, não houve vítimas civis, tornando esse ataque extremamente bem planejado e preciso. Isso mostra que nada foi aleatório ou oportunista. Davidov provavelmente foi vigiado, talvez por dias, enquanto os assassinos determinavam sua rotina diária e decidiam qual seria o melhor momento para agir. A bomba foi detonada no carro no momento e local ideais para garantir que apenas Davidov morresse na explosão. Mas aqui está a grande reviravolta. Os assassinos tiveram uma ajudinha, e ela veio de alguém que Davidov jamais esperaria que o traísse, seu próprio filho. O único consolo de Davidov, se vivo, seria que a traição não foi intencional. Em entrevista ao The Sun, o especialista em segurança Will Guedes revela que o filho de Davidov pode ter postado uma foto nas redes sociais que pode ter ajudado os assassinos. Esse jovem, hoje cadete militar no exército russo, aparentemente postou nas redes sociais uma foto do veículo de Davidov, incluindo o número da placa. Os assassinos não poderiam ter recebido informação melhor. Eles sabiam qual carro atacar, por causa da arrogância de um jovem que queria exibir um carro chique aos amigos. Geras diz que as alegações ainda não foram totalmente confirmadas, mas, se verdadeiras, mostram uma grande falha na segurança russa. A Rússia sabe que seus generais estão marcados. Muitos já morreram em ataques semelhantes nos últimos anos, como você verá em breve. O fato de o filho de um alto oficial militar não saber da importância de manter dados do veículo militar do pai fora das redes sociais mostra uma falha grave da Rússia em proteger seus próprios. Putin verá isso e ficará apavorado com o que isso significa. Se até os familiares traem involuntariamente os generais dele, ele precisará reforçar sua segurança ao extremo. Enquanto Putin reforça sua segurança, sabe que a morte de Davidov marca o 4º tenente-general morto desde o início da guerra. Já citamos Moskalik, vice-chefe da Diretoria Principal de Operações do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Ele sucumbiu a um bombardeio semelhante em abril de 2025. Antes dele, foi a vez do tenente-general Igor Kirillov. Ele chefiava a Unidade de Defesa Química da Rússia e morreu em dezembro de 2024 por uma bomba e uma scooter elétrica. E um ano após aquele assassinato inicial, o tenente-general Fainil Savarov foi eliminado por uma bomba colocada sob seu Kia Sorento no sul de Moscou. Supervisionava o treinamento operacional do Estado-Maior. Se não soubéssemos mais, diríamos que a Ucrânia mira generais que tiveram papéis importantes na invasão do seu território. Mas sabemos que não é bem assim. A Ucrânia não assumiu responsabilidade por esses ataques. Talvez seja só coincidência que generais que a Ucrânia deseja mortos sejam explodidos em seus carros. Como se Putin já não estivesse assustado, o atentado ao carro de Davidov não foi a única tentativa contra altos funcionários russos em 9 de junho. Poucas horas após a explosão que matou Davidov, um veículo elétrico Zika incendiou-se no distrito de Konkovo, em Moscou. Euromid and Press. Coincidência? Talvez, mas o momento é certamente estranho. O mesmo veículo informa que a polícia de Moscou precisou evacuar o shopping Nebo, no distrito de Tsentsavo, após encontrar um objeto suspeito sob um carro estacionado. Foram ordenadas buscas em massa de veículos por toda Moscou, indicando uma possível mini-campanha em andamento. 2 bombas foram encontradas ou explodiram sem vítimas, mas a que deu início a tudo isso tirou a vida do homem que era o alvo. Os generais de Putin estão morrendo ao seu redor por causa de sabotadores infiltrados no coração de Moscou. O líder da Rússia perdeu o controle. A invasão da Ucrânia escapou do seu domínio e Putin agora tenta reforçar desesperadamente sua própria segurança e a de seus generais para evitar que isso se repita. Nada disso está funcionando e a ameaça que está surgindo em seu próprio território fez com que Putin se escondesse. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show.
Se você está obtendo informações valiosas do nosso canal, então aperte o botão de se inscrever para nunca perder nenhuma de nossas análises sobre os últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia. Putin não previu isso ao iniciar sua chamada Operação Militar Especial. A Rússia deveria invadir a Ucrânia, tomar Kiev em poucos dias e encerrar o conflito. Putin poderia fazer seus desfiles e se apresentar como o grande conquistador que devolveu à pátria o que dizia que a Rússia sempre controlou. Mas, após mais de 4 anos de uma guerra brutal, Putin tem que encarar o fato de que a guerra que ele começou saiu do seu controle. Putin ficou tão obcecado com sua guerra que perdeu o foco em governar seu próprio país. A internet móvel está sendo desligada, redes sociais são alvo, tudo porque Putin perdeu tanto o controle que está tomado pela paranoia. Pode-se dizer que ele tem razão em estar assustado. Com generais caindo ao redor, Putin faz de tudo para se proteger. Os cortes de internet são sobre controle total. Não importa para Putin que uma fonte de decepção e raiva agora o cerca, chegando até mesmo a elite dentro da Rússia que assistiu Putin falhar em cumprir suas promessas. Na verdade, isso só aumenta a paranoia de Putin. Isso faz Putin adotar medidas de segurança que reduzem sua capacidade de liderar um país que já colocou no caminho do desespero. Um mês antes da morte de Davidov, a CNN informou que Putin ordenou um aumento significativo na segurança dele e de seus principais generais. Foram instaladas câmeras de segurança nas casas de alguns de seus principais funcionários. Não se sabe se isso visava proteger ou permitir que a inteligência vigiasse essas autoridades a mando de Putin. A CNN acrescenta que há temores de golpe pairando no ar. E esses temores, somados à onda de assassinatos que acontecem por toda a Rússia, levaram Putin a mergulhar ainda mais em sua própria paranoia. Cozinheiros, fotógrafos e seguranças de Putin agora estão proibidos de usar transporte público. Putin não quer que essas pessoas sejam identificadas e seguidas, até onde ele está escondido nesta semana. Muitas dessas medidas foram adotadas após o assassinato de Safarov em dezembro, e Putin também diminuiu suas viagens. Existem apenas alguns poucos locais selecionados onde o líder da Rússia pode ser encontrado, e todos estão repletos de aparatos de segurança. Putin também reduziu suas visitas a instalações militares russas, não tendo visitado nenhuma delas em 2026, até o relatório da CNN em maio. O objetivo do líder da Rússia é claro: minimizar as chances de ataques, evitando assassinos ou drones, e após perder tantos generais, sua solução é se esconder ao máximo. Isso pode funcionar para Putin, mas não salvou Davidov de outro carro-bomba. Além do planejamento cuidadoso e do suposto deslize do filho nas redes, outros fatores também podem ter contribuído para o assassinato de Davidov. Após a morte de Suratov, Putin reuniu seus principais agentes de segurança para definir os próximos passos. Ocorreu uma disputa interna no Kremlin quando Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, criticou Alexander Bortnikov, chefe do FSB, por não proteger seus oficiais. Bortnikov respondeu que não recebia recursos suficientes para proteger essas pessoas, segundo a CNN. Conflitos internos entre órgãos responsáveis pela proteção dos generais russos não são a melhor forma de planejar sua segurança contra carros-bomba. Davidov acabou de descobrir isso, e a Rússia tenta novamente resolver um problema antigo sem sucesso. Manter tantos de seus generais em bairros residenciais projetados especificamente para esses altos oficiais não está ajudando. A Rússia constrói quarteirões inteiros para oficiais militares, criando alvos evidentes para assassinos em Moscou. O status volta a assombrar quem se aproxima de Putin. O The Insider revelou em março de 2023 que altos oficiais militares recebem moradias das Forças Armadas Russas, que muitas vezes valem milhões de dólares. Tudo o que um assassino precisa fazer é seguir o dinheiro. Eles acabarão encontrando um general russo. Enquanto Putin não percebe que suas tentativas de recompensar seus generais corruptos também os transformam em alvos, ele se esconde. Além das medidas de segurança já citadas, o líder russo agora passa a maior parte do tempo em bunkers subterrâneos. Segundo o jornal independente, Putin passa semanas em seus bunkers e só sai quando necessário, como em eventos onde tenta aparentar firmeza diante do colapso da Rússia na Ucrânia e na economia.
Sistemas de defesa aérea foram enviados em grande quantidade para as casas de Putin, deixando os soldados na linha de frente sem acesso aos S-400 e Pantsir S-1, que agora protegem Putin. A UNN afirma que Putin ampliou consideravelmente os poderes da FSO, responsável, segundo o veículo, por muitas quedas de internet para proteger Putin. Essa é a realidade da liderança russa. Putin está tão apavorado com a possibilidade de a Ucrânia vir atrás dele que está se escondendo. Este é o homem forte da política russa, o homem que deveria ser o defensor da Rússia. Só vemos um covarde apavorado, escondido em bunkers enquanto seus generais morrem ao redor. E assim, voltamos a Davidov. A paranoia de Putin não o protegeu, nem o trio de outros tenentes generais nos altos escalões do establishment militar russo, que sucumbiram a bombas em carros e scooters. Mais assustador para Putin é que não só o rei das munições da Rússia e altos oficiais morreram em seu território, outras figuras militares importantes também. A lista de alvos é grande. Ela já tinha chegado a 12 nomes em dezembro de 2025, e Davidov acrescenta o azarado número 13. E a Ucrânia continua em silêncio sobre tudo isso. Podemos supor que a Ucrânia estava por trás do assassinato de Davidov. A Rússia certamente culpará a Ucrânia, como fez em outros assassinatos de chefes militares, mas a Ucrânia não confirmou e prefere manter a Rússia em dúvida. Se a Ucrânia não admitir coletivamente que matou Davidov, Putin nunca saberá ao certo o que ocorreu. Falamos sobre paranoia. Imagine o que se passa na mente do líder russo agora. Ele acha que a Ucrânia matou outro general, mas não tem certeza absoluta. Ao falar em golpe e agitação no Kremlin, sempre há a chance, ainda que pequena, de alguém muito próximo a Putin ter ordenado esse assassinato. Talvez o filho de Davidov estivesse envolvido desde o início e tenha postado fotos da BMW do pai nas redes sociais de propósito, para expor o carro que precisava ser eliminado. Não estamos dizendo que isso seja verdade. Também não estamos dizendo que tudo isso seja mentira. Esse é o problema de Putin. Teme pela própria vida, pois nada mais parece certo ao seu redor. Há sabotadores nas sombras, assassinos entre eles e a ameaça constante de drones no céu. Então Putin fica em seu bunker, impotente enquanto vê mais de seus generais caírem. O rei das munições da Rússia morreu, e isso é só o início dos problemas de Putin no país. A Ucrânia mostrou que seus agentes conseguem agir em Moscou, atacando sob o nariz da Rússia se realmente estiver por trás da morte de Davidov. Drones ucranianos atacaram em São Petersburgo, uma base importante da frota do Báltico, antes fora de alcance. Uma corveta foi incapacitada e abriu-se uma nova frente no Báltico. E à medida que o alcance da guerra na Ucrânia se amplia, o cerco a Putin está se fechando. Veja nosso vídeo sobre o ataque de longo alcance da Ucrânia à base naval de Kronstadt. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show, pois trazemos mais notícias sobre o que está acontecendo no interior da Rússia. E como sempre, obrigado por assistir.